Então, vamos lá para a nossa segunda aula. Eu não vou estar vendo o que está acontecendo aqui, porque eu vou estar aqui na transmissão, tá? Passando. E aí, primeira coisa, seja bem-vindo. Para você que está assistindo gravado, seria interessante que, né, você botasse aí depois seus comentários, caso tenha dúvida. E quem está da sala pode perguntar, levantar a mão, né? Ou então bota a mensagem aí no chat que depois a gente dá uma olhada. Para quem não me conhece, sou a Janaína, bem-vindo, também conhecido como Jana, né? Estou aí acompanhando vocês nas videoaulas e a gente tem aí, né? Vocês vão ver muito o nome Jana, bem-vindo, porque quem estava aqui na presencial, a gente conversou um pouco sobre isso. Esse projeto da rede, ele vem dentro de um projeto que eu vim desenhando, né, e vem atendendo uma demanda aí de alguns capoeiristas que começaram a perguntar como é que a gente fazia o trabalho. Então, eu fiz esse desenho desse projeto, apresentamos para a Secretaria de Cultura, né, aprovou, graças a Deus, e com isso vocês estão aí sendo contemplados, né, com um pouquinho da gestão para poder aprender, né, a trabalhar, né, com a capoeira de uma forma sustentável. A nossa intenção aqui é fazer com que todos vocês consigam trabalhar de forma sustentável com a capoeira, tá? E aí a gente vem falar nesse nosso primeiro encontro aqui, né, no segundo, na verdade, sobre a gestão, né? E eu trago essa frase, né, que é sobre falar sobre como a gente pode entender a importância de uma boa gestão, né? Que é você pode ter um excelente trabalho, você pode ter um mercado enorme, ter bastante gente querendo fazer o que você, junto com você, o seu trabalho. Você tem muito espaço para poder explorar, mas se você não consegue manter tudo isso arrumado, é mais provável que esses fatores não vão te auxiliar no seu crescimento, né? Não vão ajudar você a crescer, a ter o sucesso desejado. E é pensando nesse cenário, né, que eu venho aqui destacar o papel da gestão, seja a gestão financeira, gestão de qualidade, gestão de pessoas ou a gestão geral. A gestão, ela é sempre ela que aponta qual o caminho mais adequado que você vai seguir dentro da sua organização, né? E no caso, quando a gente está falando em gestão de organizações, né? Quando a gente está falando de organizações sociais, o assunto ele fica bem mais complicado, porque quando a gente fala num trabalho social, num trabalho como uma associação, a gente está falando do tipo de negócio que enfrenta diferentes desafios, né? Seja ele na busca de recursos financeiros, na necessidade de um bom planejamento estratégico, com a gente conseguir uma equipe, né, que seja de fato engajada, seja na hora da gente estar sempre fazendo uma avaliação de resultados, porque uma vez que a gente trabalha para o público, né, em geral, a gente presta, na verdade, um serviço que deveria ser feito pelo primeiro setor, né, que é o governo. Então, a gente entra, né, prestando um serviço para apoiar a nossa comunidade, a gente precisa estar sempre fazendo a avaliação desses resultados. Então, é muito importante que a gente tenha a visão clara de quais são os nossos reais objetivos, né? E assim a gente consegue, né, fazer com que o trabalho aconteça, que a gente tenha, de fato, um grande sucesso. A gente precisa saber o que a gente quer fazer, quem é a população que a gente vai atender, e assim a gente vai conseguir fazer, né, ter ações efetivas e mensurar, né, conseguir medir ali os impactos que a gente faz de forma adequada. Também é fundamental que a gente mantenha um diálogo constante, né, com todas as pessoas que são envolvidas, com toda a comunidade. Porque assim a gente consegue garantir que todas as nossas ações elas estejam sempre alinhadas com as necessidades, com as reais necessidades do local, né? E assim também a gente consegue que tenha transparência na nossa gestão. Uma organização social,
ela tem uma gestão bem definida, né, pelo reflexo da sua diretoria. Então, assim, é um tipo de negócio que, inevitavelmente, ele vai ganhar a cara das pessoas que estão empreendendo. Tanto em questões de cultura organizacional, valores, e na hora de tomar decisões, né, no dia a dia mesmo. Aqui na Casa de Bambas, por exemplo, a gente consegue notar isso bem claramente, né? A gente que trabalha de uma forma bem ousada, né? Uma forma ousada e criativa. A gente está sempre buscando se destacar no que a gente faz. A gente vê as metas assim como algo. Eu costumo usar uma frase aqui com a equipe que metas elas não servem para ser batidas, metas servem para ser humilhadas. Então, assim, a gente está sempre buscando humilhar as nossas metas diariamente. Ah, Janaína, você agora está com uma meta aí, junto com a Casa de Bambas, de atender 50 crianças. Vamos ter que botar 50 crianças para fazer aula de capoeira. Só porque me deu uma meta de 50, a gente bota 80. E o nosso trabalho é sempre assim. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa visão crescente, essa visão ousada, essa visão criativa, a gente tem uma forma bem consciente de trabalhar. E a gente sempre dá um passo de cada vez. Mesmo que seja em passos largos, mas a gente dá sempre um passo de cada vez. E a gente só funciona assim por conta da formação da nossa gestão, tá? A gente aqui tem a nossa gestão bem como um reflexo da característica minha, do Jagunço e do Canelo, que é os 3 empreendedores que estão envolvidos na Casa de Bambas. O Jagunço, ele tem aquele perfil extremamente criativo e inovador, ele é muito observador, é um cara visionário, ele sempre tem alguma ideia nova, ele não pode ver uma folhinha caindo, ele vê um grande negócio naquela folha que está caindo, e ele gosta muito de ver a coisa acontecer. Então, ele é tipo a pessoa que pensou no negócio, bota a mão e vai fazer. Ele não quer saber muito de como vai fazer, dos processos. Ele é o tipo de pessoa, eu tive uma ideia, vou lá e faço. Né? Já eu sou aquela pessoa que pega a ideia e transforma num projeto. Ele vem ali com a ideia de a folha caiu da árvore. Poxa, a folha caiu da árvore, dá para a gente fazer uma arte linda com essa folha. Eu já vou pegar ali aquela folha que caiu da árvore, vou fazer uma arte linda que está um móvel, então vamos desenhar. Eu já formulo aquilo ali, faço aquela ideia dele virar um projeto. Só que eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Eu sou uma pessoa que também é visionária, igual a ele, e eu tenho um grande... É uma característica minha que, ao mesmo tempo que é bom, também é ruim, que eu sou uma pessoa extremamente acelerada. Então, assim, eu acabo sendo o ponto de aceleração daqui da ONG. Enquanto o Jagunço é o ponto criativo, eu sou o ponto do acelera. Bora lá. Né? Se é para fazer, vamos fazer rápido, não tenho muita paciência. Para vocês terem noção, eu falo rápido, eu assisto áudio de WhatsApp, eu não tenho paciência para ouvir. Geralmente eu escuto, né, em 2.0, na velocidade 2, assisto vídeo em velocidade 2,5, 3, dependendo do vídeo que eu estou assistindo. Vocês percebem isso nas aulas que estão gravadas. Os vídeos são curtos, justamente por conta dessa minha característica. Eu vou muito direto ao ponto, não fico ali demorando. Já o Canela, ele é mais observador e comedido. Ele tem uma maneira de pensar estratégica. Então, assim, ele está sempre ponderando. Pô, a gente vai fazer isso, ok, a ideia é legal, isso, aquilo, outro, Janaína, tá muito maneiro, mas e se acontecer aquilo? Ele está sempre trazendo os pontos positivos e os pontos negativos das nossas ideias. Então, assim, ele acaba sendo o nosso ponto de segurança. A gente ainda tem aqui a Miriam e a Susan, que a gente fala que elas são os nossos pontos de equilíbrio, né? Mas a gente percebe muito na organização a característica desses 3. Então, quando a gente junta, né, as potencialidades do Jagunço, a minha e do Canela, a gente consegue fazer com que a instituição ela dê alguns passos. Eu sei que é muito difícil quando a gente está fazendo um trabalho, iniciando um trabalho, não é todo mundo que consegue fazer assim uma junção inicial, né, para poder fazer isso. Ah, eu sou bom nisso, tem um fulano que é bom naquilo, mas o fulano não está disponível para mim, pode ser que esteja...
Mas é bem interessante quando a gente consegue fazer essa junção. E aí fica aqui um toque, que é muito interessante quando a gente tem uma ideia, a gente procurar ver dentro daquelas pessoas que estão abraçando com a gente a ideia, aquelas pessoas que acreditam com a gente a ideia, né, quais são as potencialidades de cada um deles. Porque assim a gente consegue juntar um pouquinho do ponto positivo e do ponto negativo, porque aqui, tudo que eu falei aqui de nós três são pontos positivos e negativos, tá? Que assim, ao mesmo tempo que eu sou acelerada, é bom porque o negócio acontece logo, às vezes atrapalha, porque eu deixo passar muita coisa. O jagunço, ele está sempre no mundo da lua, né? Aquela coisa do cotei um casal de cisnes para a ONG. Né? Ainda bem que tinha gente aqui atrás para poder puxar para trás. Então, assim, é muito bom, porque a gente tem aquela coisa do crescer, mas quando também fica só característica de um, que é sempre pensando no, mas e se não der certo, né? Que é o caso do Canela, quando junta daquilo ali, acaba ficando um pouco negativo, porque a coisa acaba ficando atravancada. Então, assim, é bom quando a gente consegue juntar potencialidades. Aqui, no caso, somos três pessoas bem diferentes que acabou fazendo o trabalho acontecer de uma forma grande, mas às vezes tem duas pessoas que um tem uma característica, outro tem outra. Então, assim, é sempre bom a gente conseguir se juntar com pessoas que pensam de maneira diferente para poder o trabalho dar certo. E trazer isso para dentro da organização. A gestão, eu costumo dizer que a nossa gestão aqui, ela funciona bem porque cada um de nós aqui tem total consciência de qual papel que a gente exerce aqui dentro. Né? E a gente passou por um processo de conhecer a característica um do outro. Eu não sei se... Eu acabei não conseguindo estar na segunda-feira por conta do problema pessoal, a gente não estava na aula do Eu Lidero, não sei se vocês estavam. Não, do Eu Lidero, não, desculpa, da Oliveira Foundation, eu lidero um outro projeto que a gente tem aqui, mas da Oliveira Foundation também, mas a gente está fazendo esse treinamento de liderança transformacional com vocês, em parceria com a Oliveira Foundation, justamente para vocês conseguirem identificar essas características, né? Conseguir identificar essas características em vocês e nas pessoas que têm ao redor, que são pessoas que necessariamente vocês precisam atrair para junto de vocês, para poder juntar potencialidade e fazer com que a gente fazer com que vocês consigam atuar de forma estratégica, né? Fazendo com que a potência de cada um vá ser utilizado a favor do seu trabalho, né? E assim a gente vocês vão conseguir ter uma gestão bem definida, vai conseguir ter ali, fazer o seu trabalho, a gestão do seu grupo, né, a gestão da sua organização, vai estar desempenhando ali um papel de extrema importância, porque ela vai garantir que os seus processos sejam definidos, sejam devidamente definidos, e aí você vai conseguir estruturar uma rotina de trabalho bem organizada, você vai conseguir identificar quais são as possíveis ameaças que tem ao seu negócio, vai conseguir também identificar melhores oportunidades, você vai conseguir buscar diferenciais de atuação para a sua organização, você vai conseguir estabelecer metas melhor, de forma mais clara, vai conseguir encontrar mais fácil investimento e, claro, ter aí bem mais sucesso, né? Conseguir ter os resultados desejados. A gente costuma dizer aqui que, para quem está de fora, parece que foi de um dia para o outro, e realmente foi muito rápido. A nossa organização cresceu em 3 anos, né? A gente conseguiu tomar uma proporção muito grande em 3 anos, mas foi um processo dolorido, foi um processo trabalhoso, porque teve muitas lágrimas no meio, e a gente apanhou muito até a gente conseguir entender essa maneira da gente trabalhar de forma homogênea, porque a gente conseguir entender que o perfil do jagunço é um perfil que vai trazer ideias para potencializar, que o Canela é o cara que vai estar puxando o freio e que eu sou a pessoa que está ali tentando fazer aquele negócio materializar, até que a gente conseguisse entender isso, para poder a gente conseguir trabalhar junto, foi bem dolorido o processo. A gente passou por um treinamento da Oliveira Foundation, né, que é o mesmo treinamento que vocês estão fazendo, e a partir desse treinamento a gente conseguiu entender a potencialidade de cada um. A gente conseguiu abrir a mente para poder fazer com que a nossa gestão pudesse funcionar de maneira efetiva.
E nem tudo são flores, tá? A gente passa sempre aí, né, para poder conseguir fazer as coisas acontecer, a gente tem alguns desafios. Né? Mas aí, antes de falar dos desafios, eu queria falar um pouquinho sobre o papel do gestor do projeto social, tá? O gestor da organização. O gestor, que é um papel que eu hoje, assim, embora a nossa gestão seja tripla, né, a gente tem uma tripla liderança aqui, né, que é Jagunço, eu e o Canela. O papel da gestão do projeto, ela está na minha mão aqui na ONG. Por quê? O gestor do projeto é aquela pessoa que você vai conseguir, identificar várias frentes a partir da execução daquela única ideia. Lembra que eu falei que o Jagunço é o cara que tem várias ideias e eu sou a pessoa que consegue colocar aquilo ali no papel e transformar num projeto? Né? Então, assim, por mais que a gente tenha aquela liderança, né, a tripla liderança, a gente tem uma gestão administrativa na mão de uma pessoa só. Né? O Jagunço assume a gestão operacional, que é o cara que bota para acontecer e está sempre ali fazendo, é o cara que aparece toda hora. O Canela, ele também está, hoje ele está meio que migrando um pouco do operacional para o administrativo, graças a Deus. Eu estava implorando para que isso acontecesse, porque a gente acaba vendo dentro das nossas potencialidades, né, as pessoas que vão conseguir se encaixar melhor dentro de cada um dos trabalhos executados dentro da organização. Então, a pessoa que vai assumir a gestão administrativa, né, a pessoa que vai estar ali trabalhando na gestão da rotina, que vai estar ali trabalhando na gestão do projeto, que geralmente é a pessoa que vai botar a cara para poder brigar por parcerias, é a pessoa que vai botar a cara para brigar na captação, é a pessoa que vai estar controlando toda a prestação de contas. Ele precisa ser aquela pessoa que consegue identificar várias frentes a partir da execução de uma só ideia. E aí, um bom começo para poder entender o papel principal do gestor do projeto, de um modo geral, é que é preciso colocar de pé uma ideia de um projeto específico, pensando num determinado local e o público, para aquilo ali dar certo. E aí você vai conseguir atingir, né, os resultados que são esperados e atender positivamente a necessidade das pessoas daquela localidade. E aí, antes de eu seguir aqui falando desses desafios, eu preciso trazer aqui um conceito para vocês, que é o conceito de território. Né? Todo bom gestor, né, de projeto, ele precisa entender toda a articulação que acontece dentro de um espaço que a gente chama de território. E o território, na verdade, nada mais é do que a comunidade que o seu projeto está envolvido. Né? Todos os líderes comunitários, os trabalhadores da comunidade, os moradores, todo o comércio, as escolas, os hospitais, os órgãos públicos, os órgãos privados, as unidades de saúde, os transportes públicos, todas as instituições que estiverem envolvidas dentro da sua comunidade, ela está incluída dentro do seu território. E um bom gestor, ele precisa conseguir articular com todos esses atores envolvidos dentro do território. Porque senão você acaba fazendo a gestão para dentro, só para você. E o trabalho não acontece. Então, você precisa estar focado em perceber, né, todas as necessidades que tem no seu entorno. Quando a gente estiver falando, acho que é o módulo 4 ou 5, a gente está falando de projetos, eu vou entrar bem a fundo nessa questão, porque que é uma questão de mapeamento, né, da comunidade, que eu vou passar mais de uma forma mais geral para vocês, só para vocês terem ciência disso. Mas a gente vai precisar ter muito essa comunicação ampla com todo mundo que estiver envolvido dentro da comunidade, porque o projeto não acontece. As coisas aqui aconteceram, né? Quem acompanha a gente desde sempre sabe. Nós começamos aqui com um trabalho de capoeira, né? Já tinha um trabalho aqui no bairro há muitos anos, com aula de capoeira, dança afro, tudo mais. E aí, num determinado momento, o trabalho estava com a parceria de outra instituição, né?
e depois a instituição saiu, o trabalho continuou, ele continuou fazendo trabalho mesmo sem ter nenhum recurso. E quando a gente resolveu transformar, né, o trabalho em instituição, o primeiro passo que a gente deu, que foi um passo muito importante, foi o de ouvir a comunidade. E para a gente ouvir o que estava acontecendo aqui no nosso entorno, a gente começou com as famílias dos alunos da capoeira. E a gente começou a entender quais eram as principais necessidades daqui do bairro. E aí a gente começou a perceber que as crianças precisavam de uma aula de reforço escolar. A gente começou a entender que as crianças queriam, né, ter outras oportunidades através de atividades culturais. E, a partir disso, a gente começou a nortear o nosso trabalho, né? Então, a gente começou a ouvir, foi crescendo o trabalho interno, foi crescendo o nosso... Foi evoluindo o trabalho, foi trazendo outras pessoas para dentro da instituição, né? E, com isso, a gente conseguiu fazer o trabalho ampliar. No meio do caminho, a gente teve esse percalço aí, que foi a pandemia, e aí a gente viu a necessidade dos alunos, dos pais dos alunos, e aí nós entendemos, né? Nós conseguimos entender, nossa, se os nossos alunos aqui estão com esse problema, imagine os alunos de outros grupos. Foi quando a gente convidou alguns mestres de capoeira, a gente fez o chamado para poder estarem, né, junto com a gente, né, fazendo distribuição das cestas básicas e apoiando suas famílias. Mas a gente só conseguiu fazer isso porque a gente estava atendendo uma demanda específica da comunidade. O retorno, a gente poderia ter quebrado? Poderia. Não quebramos por quê? A gente estava ouvindo o que a comunidade queria, a gente estava ouvindo o que o nosso território queria. O tempo inteiro, a gente está consultando o que o nosso território quer. Então, isso aí é uma coisa que é extremamente necessária, né? E é o papel principal do gestor da organização, né? A gente precisa, de fato, arregaçar as mangas e ficar ali trabalhando dentro do que a comunidade quer. E, para isso, a gente tem muitos desafios, né? O nosso dia a dia é totalmente desafiador, e eu trouxe aqui os 5 que eu considero, né, os que mais se destacam, sabe? E eu até oriento vocês aí pegar papel, caneta, anotar, porque eu vou falar aí dos 5 que eu vejo que foram os maiores desafios que eu, Janaína, enfrentei durante esse processo de gestão aqui da ONG, tá? E aí, o primeiro desafio que eu trago, deixa eu passar aqui, o primeiro desafio que eu trago para vocês é o desafio de firmar parcerias para a mobilização. Como eu estou falando aqui, a gente tem que estar sempre fazendo uma mobilização e entendendo o que o nosso território precisa, né? Então, o principal desafio que tem é mobilizar parceiros, reunir pessoas que queiram trabalhar com a gente, reunir pessoas que consigam formar uma equipe que seja, de fato, completa, que faça o trabalho ficar completo. Aqui a gente, né, tem Jagunço, eu, Canela liderando, mas além de Jagunço, eu e Canela, a gente tem ainda por trás mais 10 pessoas trabalhando com a gente para poder fazer a coisa acontecer. Essas pessoas que vêm trabalhando com a gente, no primeiro momento, eram voluntárias. Eram pessoas que não recebiam nada para poder fazer o tipo de trabalho, para fazer o trabalho com a gente. Na verdade, a gente começou a receber alguma coisa, ter lucro, né? Que a gente fala que não é lucro, porque o nosso lucro, quanto instituição, ver o resultado, o impacto positivo gerado na comunidade, a gente começou a conseguir ser remunerado pelo trabalho que a gente faz em agosto do ano passado. Então, ou seja, a gente começou em 2019, nós passamos 2019, 2020, 2021, 2020, até metade de 2022, sem ser remunerado pelo trabalho, trabalhando por acreditar naquilo, né? A gente conseguia doações e muitos parceiros, muitos voluntários, as pessoas viam, se envolviam no projeto, conseguimos parcerias com o SESC, que não remunera a gente, mas eles trazem para a gente muitas ações, treinamentos, oficinas e passeios, são coisas que agregam valor para o nosso trabalho, e a gente começou, de fato, a ser remunerado pelo nosso trabalho, até mesmo com projeto. Eu escrevo projeto, eu sou maníaca por editais,
tá? A gente vive sendo contemplado por edital e a gente sempre está revertendo o valor que seria de pagamento nosso para dentro da organização. De agosto para cá, que a gente conseguiu começar a ter salário. Então, a gente precisa entender isso. E firmar parcerias, né, mobilizar parceiros para poder fazer esse trabalho, é um dos principais desafios que a gente tem. Tá? Eu costumo dizer que mobilizar é a palavra essencial no trabalho dos gestores. O primeiro passo é você fazer um bom diagnóstico, né, para saber se o seu projeto, de fato, está atendendo às necessidades da comunidade, né, do seu território, e aí você consegue entender que você faz ali o diferencial, e aí você, com aquela ideia de fazer o diferencial para o seu território, né, para a sua localidade, você vai conseguir negociar parcerias para poder implantar aquele projeto. Quando eu chego, por exemplo, quando eu fechei a parceria com o SESC, que foi a nossa primeira grande parceria, não, mentira, a nossa primeira grande parceria foi o Atados, o SESC veio depois, é a segunda grande parceria. Quando eu sento numa mesa de reunião do SESC Mais Social, para poder negociar parceria com eles e implantar aqui no nosso projeto, eu não entrei lá falando que eu era uma capoeirista que queria dar aula de capoeira e estava muito legal. Eu entrei lá falando que eu era uma representante do território onde eu moro, que é no bairro de Cordovil, que é um território sitiado pelo crime organizado, e onde eu tenho muitas crianças que têm carência por atividades culturais e falta de oportunidade. Então, porque eu sabia que essa era a carência daquela localidade. Eu sabia que dentro da localidade eu tinha muitas mulheres que não tinham como sair para trabalhar porque não tinha com quem deixar os filhos. E se saísse para trabalhar, elas iriam deixar os filhos dela à mercê do crime organizado. Então, eu cheguei para o SESC dizendo que eu precisava de ter, né, aqui na minha comunidade, uma demanda de formação para essas mulheres, uma demanda de formação para os jovens, para levar eles para o mercado de trabalho. E com esses números na mão, com esses dados em mãos, eu consegui negociar uma parceria consistente. A parceria com o SESC hoje está indo para o 3º ano, né? A gente tem a parceria com eles desde 2020, iniciou na pandemia, um pouco antes da pandemia, e ficou interrompido no período de isolamento. Em 2021, quando a gente retorna para as nossas atividades presenciais, o SESC retorna junto, né? E foi uma parceria sólida, onde eu estou sempre junto com eles, a gente está sempre ali fazendo um trabalho de prestação de contas e trabalhando direitinho com eles, que não entra R$1 do SESC aqui, não entra o valor financeiro do SESC. Mas eu tenho curso de empreendedorismo, eu tenho curso de transista, eu tenho curso de maquiador, eu tenho curso, oficina de elaboração de currículo, eu tenho apoio no mapeamento da comunidade. Então, assim, o valor dessa parceria, para mim, é muito maior do que se eles estivessem ajudando a gente financeiramente. Eu tenho o SESC trazendo profissionais deles para poder desenvolver um trabalho aqui dentro da nossa organização. Tá? Então, tudo que acontece na comunidade, né, ele precisa ser sempre mapeado, tá? Para que a gente facilitar, inclusive, que a gente faça uma mobilização de parcerias. Né? O segundo que eu trago é que o gestor ele precisa ter uma visão ampla de desenvolvimento local. E aí eu preciso pensar, né, ter um olhar socioambiental e um olhar de desenvolvimento. E assim eu vou conseguir implantar um projeto que seja autossustentável. O que é um projeto autossustentável? É um projeto que hoje aqui na Casa de Bombas, se eu perco a Gerando Falcões, que é um grande patrocinador nosso, que é o nosso maior parceiro hoje. Hoje a Gerando Falcões está maior do que a parceria da Gerando Falcões é maior do que a do SESC, porque a Gerando Falcões, além de nos ajudar com oficinas, ela também tem uma ajuda financeira para a nossa instituição. Hoje, se eu perco a Gerando Falcões, eu consigo me autossustentar, porque a gente conseguiu desenvolver projetos que façam o projeto se bancar. Hoje eu tenho no bazar, hoje a gente está desenvolvendo a nossa horta, hoje a gente tem o projeto do Reciclação, que a gente consegue fabricar os instrumentos
vender esses instrumentos e esse valor gira em torno. Hoje eu tenho uma escola de moda dentro da ONG, então a escola de moda ela produz peças, a gente vende no bazar, vende para as outras lojistas, então a gente consegue, e isso só deu certo por conta desse olhar voltado para o desenvolvimento local. Né? A gente fez um treinamento de empreendedorismo com as mulheres. Hoje, eu tenho essas mulheres que fizeram treinamento de empreendedorismo se preparando para a segunda etapa do treinamento de empreendedorismo que vai acontecer a partir de julho. Então, assim, esse treinamento de empreendedorismo hoje, elas estão, as que se formaram em dezembro, né, porque foi a minha primeira turma, eu tenho 3 delas que estão vindo dar aula. Então, assim, o projeto, ele ficou autossustentável, porque aquela que estava ali aprendendo está vindo ensinar. Então, depois que a gente consegue garantir uma transformação social no local, o projeto ele tem que continuar sendo tocado pela própria comunidade. E eu preciso ter essa visão, eu preciso desenhar sempre os projetos de maneira que ele consiga ser tocado, independente de eu estar ali ou não. E aí, a gente tem que, como gestor, a gente precisa prever a possibilidade disso acontecer desde o início, desde lá atrás na análise do projeto, desde antes da gente começar a escrever, tá? Além disso, as pessoas que atuam como gestor, né, a gente nunca consegue separar o social da questão ambiental, né? Isso quer dizer que qualquer projeto social ele tem que promover as responsabilidades das pessoas com o meio ambiente. E aí, seja para poder agir de forma local, né, só ali dentro do seu território, ou pensando de forma global. Né? No caso das oficinas, por exemplo, né, vou dar aqui um exemplo de oficinas. Mulheres e homens, eles podem aprender receita, reaproveitando alimento, e assim evita o desperdício. Aqui na ONG, a gente tem a nossa horta, quando a gente almoça e tem tudo, a gente trabalha muito essa parte de preservação ambiental. Né? Então, assim, a gente está sempre fazendo o nosso descarte de forma consciente. O que é lixo orgânico vai para a composteira, que vai virar adubo para a nossa horta. O que não é lixo orgânico, a gente vê o que dá para aproveitar. O que não vira instrumento musical, não vira móvel, vira um vaso para planta, e quando não dá para virar nada, a gente faz ainda uma coleta seletiva que envia para algum outro tipo de local, né? Para o local de reciclagem. Então, assim, a gente bota em prática os conceitos de reciclagem e consumo consciente aqui dentro da organização. E é muito importante que todo gestor consiga desenhar suas atividades, mover, né, o seu planejamento, né, dentro disso, tendo essa consciência, tendo esse olhar. Né? Isso vai impactar, inclusive, no seu planejamento financeiro. Porque uma vez que você consegue ter um olhar de preservação, né, voltado para o desenvolvimento local e voltado para a preservação socioambiental, isso vai impactar no seu bolso. Porque muitas das coisas que você iria descartar, na verdade, você vai usar. Né? Você vai reutilizar. Eu hoje, né, no caso, inclusive das formandas que estão vindo aí para poder passar o projeto de empreendedorismo no próximo semestre. São pessoas que aprenderam aqui e elas voltam para a ONG com uma maneira de agradecer, formando outras pessoas. Isso não pesa no bolso da ONG, porque elas estão ali com aquela visão social de que elas precisam ajudar o próximo, então elas vêm de forma voluntária e me economiza, né, financeiramente, economiza no meu caixa, porque eu não preciso me dedicar daquele valor para poder pagar um instrutor para fazer. Tá? O terceiro desafio que eu trago é usar a educação como mudança social. Entre as parcerias, né, o gestor de um projeto ele precisa se aliar à área de educação, né, até mesmo por conta do seu poder ali transformador. Né? Esse daí é um dos setores mais preparados para poder conservar, conscientizar, sensibilizar as pessoas, principalmente as crianças, quando o nosso projeto prioriza trabalhar com esse público. Tá? Quando a gente consegue fazer uma parceria
com o setor da educação, com as escolas do local, o impacto do nosso projeto ele se torna muito maior. E, por incrível que pareça, esse é um grande desafio. Por quê? A gente tem ainda, infelizmente, né, a sociedade ainda vê as organizações sociais no terceiro setor como se fossem pessoas que estão ali querendo ganhar dinheiro fácil, quando na realidade não é nada disso que acontece. E aí, muitas das vezes, a gente, por conta dessa cultura que tem a ver lá com os históricos lá da década de 90, né, que as pessoas criaram lá as OS e superfaturaram, tudo aí é mais um conceito histórico, né, da organização social, a gente ainda encontra uma barreira muito grande para poder conseguir entrar em alguns locais. Aqui na Casa de Bombas, a gente tem parceria com 2 escolas do bairro e a gente ainda sente uma certa resistência de outras. O ideal é a gente conseguir muitas, né? Agora a gente até vai facilitar, porque a gente conseguiu fechar uma parceria com a CRE, né, da região. A gente está com uma parceria com o Conselho Tutelar, que responde aqui pela região. Então, a gente consegue, depois que fechou a parceria com o Conselho Tutelar e com a quarta CRE, a gente conseguiu conversar melhor com as escolas. Mas a gente tinha ainda uma barreira muito grande, né? E a gente conseguiu usar o setor da educação como uma ferramenta de mudança social, acabou sendo muito dificultoso para a gente, até mesmo por conta da cultura mesmo das escolas aqui da região, né? A gente conseguiu primeiro aqui a Roraima, a Escola Roraima, que fica aqui na nossa esquina, foi a primeira que abraçou a causa e entrou com a gente de cabeça, e com isso a maioria das crianças que estão na instituição hoje são dessa escola, a maioria das nossas famílias vem dessa escola por conta disso, que ela foi a primeira que abraçou a causa, que entendeu a proposta, né? Depois veio a Oliveira Viana, conseguiu também abraçar aqui a proposta e começou a fazer um trabalho com a gente mais em parceria, só que a dificuldade que a gente teve para poder entrar nas escolas foi muito grande. Então, esse é um desafio que eu acho que vocês têm que ter um olhar assim, bem grande, e é dos 2 lados, é você entender que o seu trabalho vai complementar o trabalho da escola, né, e fazer a direção da escola entender a importância do seu trabalho. Isso aí é uma guerra muito grande, tá? Porque esbarra em várias questões. Hoje, a gente consegue fazer uma parceria com as escolas, usando a legislação, que tem a Lei 11.645, ela fala da obrigatoriedade da educação, trazendo a cultura afro-brasileira e a cultura indígena para dentro do âmbito escolar. Eles têm uma grande dificuldade para poder fazer essa transmissão de saber, né, da cultura afro-brasileira e cultura indígena. Infelizmente, eles ainda acham que tem que trabalhar o Dia do Índio no mês de abril, o Dia da Consciência Negra no mês de novembro. E a gente, com o nosso perfil de trabalho, a gente tem, né, a gente pode usar a Lei 11.645 como um belo argumento para poder conseguir fazer parceria com as instituições, porque o nosso perfil de trabalho consegue fazer eles cumprirem a legislação num contraturno escolar. Eu consigo fazer com que eles deixem eu entrar para poder falar do nosso trabalho e trazer os alunos da escola, sair da escola no horário de contraturno para cá, para poder aprender sobre a nossa cultura. Então, assim, eu estou fazendo o meu trabalho social, auxiliando o processo de educação e o processo sociocultural inteiro. O quarto desafio que eu tenho aqui, que eu trago aqui, o quarto desafio, e é o maior desafio de todas as organizações, é captar recursos. E aí, antes de me aprofundar nesse quarto desafio, eu quero deixar bem claro aqui, quando a gente fala em captar recursos, a gente não está falando apenas em captar recursos financeiros, tá? A gente está falando e geralmente a grande dificuldade é isso, porque o gestor, né, das organizações sociais, quando fala em captar recursos, está pensando sempre no dinheiro. Quanto eu preciso de dinheiro para isso? A gente precisa de dinheiro para trabalhar, tá? Mas a gente precisa entender
que os recursos que a gente precisa captar para o nosso trabalho funcionar de fato vai para além dos recursos financeiros. São recursos materiais. Às vezes, você consegue alguém que te ajude com as mesas para você usar. É um recurso. Você precisa anotar que você tem esse recurso ali. E é um recurso para você trabalhar. Recursos humanos. Uma vez, trazer aqui uma experiência, uma vez, numa das reuniões do SESC, com outras instituições, teve uma certa instituição, uma certa gestora de uma instituição que se voltou contra mim de uma maneira muito ríspida, muito grossa, inclusive, porque no meio de tudo, no meio da reunião, eu abri minha boca para poder falar que o recurso mais valioso que eu tinha dentro da minha instituição eram os meus voluntários. E aí ela falou, como assim você está considerando pessoa como recurso? Sim. Os meus voluntários são os recursos mais valiosos. As pessoas que trabalham comigo dentro da ONG é o recurso mais valioso que a gente tem. Se eu não tiver as pessoas ali para poder fazer o negócio acontecer, eu não consigo trabalhar. Se eu não tiver quem dê aula de capoeira, se eu não tiver quem dê aula de balé, se eu não tiver quem dê aula de circo, se eu não tiver as pessoas que estão envolvidas no processo ali no dia a dia, os educadores, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer o trabalho acontecer. Então, o recurso mais valioso para mim é o recurso humano. Então, já anotem aí, existe um portal chamado Atados, que é uma rede, www.atados.com. Eles fazem a intermediação de organizações com recursos humanos, com voluntários. Fazem essa intermediação de organizações com voluntários. É uma ótima ferramenta para a captação de recursos humanos. Fora isso, a gente usa também muito, aqui na ONG, a gente usa muito estágio, né? O estágio não remunerado, né? Pessoas que precisam de horas complementares e vêm para fazer atividade de contação de história, para auxiliar no reforço escolar. Geralmente são os estagiários, né, de pedagogia, serviço social, psicologia. Esses estagiários vêm e auxiliam a gente aqui. Então, a gente precisa ter, né, a capacidade de firmar parcerias, né, que é captar recursos financeiros, materiais, humanos. Tá? O gestor do projeto social, ele tem que ter um perfil de vendedor, um perfil de negociador. Tá? Então, assim, vai precisar dominar algumas ferramentas de negociação, ferramentas de venda, ferramentas de apresentação de projeto, tem que saber valorizar a sua ideia, né? Saber fazer o outro entender que aquilo ali vai, de fato, transformar a sua comunidade, vai, de fato, transformar o seu território. Porque é muito diferente. Foi semana retrasada, nós tivemos uma reunião na SUDERJ, né, Secretaria de Esporte. E nós fomos lá vender um projeto de capoeira. Simplesmente vender um projeto de capoeira. E eu poderia chegar lá dizendo que a gente vai dar aula de capoeira para tantos, apresentar ali. E o que estava escrito era, em tese, isso, o projeto escrito é isso, um trabalho de capoeira, um planejamento de aula de capoeira para 1 ano, né? E só que eu vim trazendo isso com outro olhar. Nós viemos assim, nós sentamos para conversar, né? No caso, eu, Jagonço e a Patrícia, que é quem nos ajuda aqui a fazer. Ela ajuda a gente na parte de captação. E aí nós sentamos junto com o subsecretário e falamos para ele o seguinte: nós temos uma demanda muito grande de pessoas com deficiência. Nós temos aqui muito autistas, e temos mesmo, nós temos hoje na ONG 10 autistas, né? Uma pessoa com síndrome de Down, uma surda, uma cega e uma surda e cega. Imagina dar aula de capoeira para esse tipo de pessoa, né? Uma pessoa que, além de surda, é cega. E aí eu vim trazendo o meu projeto, né, de aula de capoeira com essa ideia de transformar a vida dessas pessoas que têm necessidades especiais. E então, nada mais era do que um projeto de capoeira inclusiva, onde eu estou juntando as pessoas, os autistas, os que são surdos, com as crianças que não têm nenhum tipo de necessidade, todas no mesmo projeto. Mas a maneira como a gente vendeu isso, né, a maneira como a gente apresentou isso, como a gente fez o pitch, né, que a gente fala que é o pitch de vendas,
fez todo o diferencial. Haja vista que ele, depois que terminou, ele ainda falou: olha, a gente teve um outro projeto de capoeira aqui, mas a gente gostou de vocês. Vamos né, negociar aí, a gente está nessa fase de negociação com eles. Então, assim, a partir do momento que você consegue dominar, né, as ferramentas de negociação, que você consegue aprender a fazer um bom pitch, fazer uma boa apresentação, e de forma que você valorize a sua ideia, bingo, você vai conseguir aí muitos aliados, você vai conseguir dinheiro, vai conseguir material, vai conseguir pessoas para poder te ajudar. Então, todo gestor ele precisa ser um bom vendedor. Tá? Ele precisa saber se vender, saber vender a ideia. E o quinto, né, o último e não menos importante, eu digo até que é o mais importante, é saber mediar conflitos. Tá? Por trás de qualquer ideia, por trás de qualquer negócio, há pessoas. E só em você dizer que há pessoas por trás da sua ideia, só de você dizer que o seu trabalho vai trabalhar com pessoas, você está dizendo que vai ter conflito. O conflito é inevitável. E vai caber ao gestor do projeto saber lidar e mediar essas relações interpessoais. E, cara, isso eu digo que é o maior desafio que tem, tá? Assim, é muito importante que o gestor ele precisa ter um certo conhecimento de mediação de conflito, ele precisa saber um pouco de comunicação não violenta, ele precisa de ter estratégias para poder articular e lidar no dia a dia com as pessoas. Né? E assim, a gente trabalha com pessoas que normalmente vivem num estado de vulnerabilidade. Então, são pessoas que já chegam para a gente armadas. Então, é bem complicado. Eu Janaína, tenho aprendido muito, né, desse processo da gestão da ONG, né, em como lidar com pessoas. Né? O Jagunço mesmo fala, nossa, Janaína, você melhorou muito na sua relação interpessoal, porque eu tive que aprender a lidar com isso. E a parte do mediar conflito ainda é hoje, para mim, um desafio muito grande, né? Porque quem me conhece sabe que eu sou estourada, eu começo a falar, e se me aborreceu, eu começo a falar. E eu conseguir controlar isso é muito difícil. E eu sei que é muito difícil também para muitas pessoas aqui. Então, essa parte do mediar conflitos para mim, eu deixei por último justamente por isso, é o maior desafio que tem. Alguns gestores têm maior facilidade com eles, né? Eu prefiro 1000 vezes sair para poder fazer uma captação de recursos, eu prefiro enfrentar a mesa com um empresário para fazer uma negociação, para tentar fechar uma parceria, do que passar ali no meu dia a dia. Né? Aqui na ONG, eu tenho um espaço separado, onde eu fico isolada, justamente para poder evitar conflitos. Até o conflito chegar a mim é porque ou a pessoa peitou e deixou passar despercebido, passou despercebido pelo Jagunço, pelo Canela, pela Susan, pela Mila, e quando chega em mim, geralmente o negócio já está muito grande. Então, assim, é o maior desafio, é um desafio que eu, Janaína, venho lutando sempre, né? E eu sei que também é uma coisa que vai ser desafiadora para vocês também, tá? E aí, uma vez que a gente fala do desafio, a gente começa a poder entrar de fato, né, sabendo, né, tudo que você vai enfrentar, a gente vai começar a falar da gestão estratégica, né? E aí, eu vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre o que não deve faltar no planejamento de uma organização social. Tá? E aí eu venho aqui com a pergunta, voltar aqui um pouquinho na tela, só para poder saber quem aqui, né, já conseguiu parar para poder fazer mais ou menos um planejamento do que você vai fazer com o seu grupo a partir desse treinamento. Já parou para pensar nisso, mestre Nádia? Já pensou? Liga o microfone para lá. Xavier pensou nisso, o que, vai fazer para frente? Tem alguma coisa planejada? Porque o que acontece? Se você não tiver um bom planejamento, você não vai saber para onde você vai querer ir.
Aí a gente vai lá, lembra de Alice no País das Maravilhas, né? Que ela se perde, né? Quem nunca assistiu. Alice se perde, pergunta lá para o gato para onde ou qual caminho eu seguir. Diga. Liga o microfone, está desligado. Está desligado o microfone. Deixa eu ver se eu consigo ativar o teu microfone daqui. Tá, desliguei. Agora foi. Não, desligou. Ligou. Pronto. Então, boa noite para todo mundo, boa noite para quem está presente. Então, assim, quando se fala de grupo de capoeira, hoje o grupo de capoeira Besouro ele está numa estrutura muito diferente do que ele poderia estar, né? E existe muito dessa questão que você falou de diferenças. Existe muito essa questão. E ainda fica difícil trabalhar no sentido de direcionamento, porque quando a visão de um é um pouco mais profissional, não quer dizer que seja melhor do que o outro, né? Mas uma questão mais profissional, fica mais difícil, porque a mudança do outro, o que está entranhado no outro, não só vai mudar quando ele conseguir enxergar. E eu tenho esse problema. Eu tenho esse problema de enxergar a coisa, sabe? Eu fico vendo a coisa pronta, sabe? As coisas vêm para mim e eu vejo a coisa pronta, só que eu não consigo fazer, que não depende só de mim. E aí, de um tempo para cá, de uns anos para cá, acho que foi depois que eu peguei branco e verde, na metade de 10 anos, de 5 anos, 6 anos, eu comecei a prestar atenção no meu trabalho e prestar atenção no trabalho que os outros estavam fazendo. E eu falei assim, peraí, cara, tem alguma coisa errada. Eu não posso trabalhar assim, eu não posso ficar igual, desculpe, não desfazendo, igual cego, pedindo esmola por uma coisa que eu sei fazer. E aí eu comecei a observar a postura de trabalho, a postura da indagação, né, aquela coisa toda, e a coisa funciona porque é um sistema que funciona de uma forma muito exemplar. A disciplina, a cobrança, o respeito, né, a intenção de trabalho. Então, assim, eu comecei a buscar o recurso. Minha gente, ele caiu? Eu acho que ele travou. Ele travou. Caiu. Acho que ele caiu, Isso aí. Você começou a planejar alguma coisa? Estou com um projeto aqui. Inclusive, eu estou aqui na casa do Mestre Buda, aqui em Angra, aniversário dele ontem, né? E aí eu preciso, a Roberta senta comigo para me ajudar a escrever um projeto assim que eu estou com a ideia de começar a dar aula nos condomínios, lá em Volta Redonda, né? Mas assim, eu quero chegar no condomínio com um projeto já legal, né? Para passar para o pessoal dentro do grupo do condomínio. É um condomínio que é de um pessoal assim com poder aquisitivo legal, né, na minha cidade, e são 3 condomínios, cada um tem em média aí 396 apartamentos. Então, a ideia é semana que vem já ir com esse projeto lá e já tentar fazer turmas nesses 3 condomínios diferentes, né, e tentar administrar aí durante 2 dias na semana e se der certo, vamos embora. Vou fazendo o curso aí, vou aprendendo e vamos embora. A ideia é vocês conseguirem sair daqui sabendo escrever o projeto de vocês. Aliás, vocês vão ter que me apresentar um projeto. Aí, ó. Tá valendo 5 conto. Pensem aí, tá valendo 5 mil os projetos de vocês. João Carlos, tem alguma coisa a falar? Tem alguma coisa já em mente? Já começou a pensar aí nas ações que você vai fazer para poder fazer o teu negócio acontecer? Ou está fugindo do microfone? Se quiser falar, é só ligar o microfone para falar. Tá? Vou dar seguimento aqui, mas daqui a pouco deve estar voltando. Né? Então, a gente vai falar um pouco de gestão estratégica. Tá? Juliana, mas para que serve aí uma gestão estratégica? Para que serve um planejamento estratégico? O planejamento estratégico ele serve para você dar um norte, né, para a realização de todas as suas atividades. Em outras palavras, vai ser esse tipo de planejamento que vai permitir com que você conquiste mais oportunidades
e alcance melhores resultados. Se você está sem ideias, né, nesse primeiro momento, que assim, eu já tinha pensado em alguma coisa, eu vou passar aqui algumas dicas que vai começar a fazer a sua cabeça nortear para algumas ideias, tá? E aí você vai começar a desenhar, né, como que vai ser o planejamento, né, implementar o planejamento da sua organização, e aí vamos trabalhar de forma bem profunda nisso. Amanhã está liberando as videoaulas que vão estar falando de como você vai fazer para poder escrever sua missão, sua visão, seus valores, e aí vamos começar a desenhar bem, a gente vai começar a botar a mão na massa mesmo, para poder a gente começar a desenhar. Nesse primeiro momento, eu vou trazer aqui algumas dicas que é de como você vai fazer a sua gestão, tá? E aí, a primeira dica que eu trago é o registro da organização. E aí, eu venho dizer aqui que não foi à toa que a gente iniciou o curso falando de natureza jurídica. Não foi à toa que logo no primeiro módulo, no segundo, porque o primeiro módulo foi aquele módulo mais provocativo, da gente falar, né, de como que a capoeira hoje está em vista, né, em questão das organizações, que a gente vê aí grupos de trabalhos de capoeira em todas as instituições, não existe, e olha que eu conheço a instituição, né? Eu faço parte da rede Gerando Falcões, que tem 1.200 instituições, 1.200 ONGs. Todas elas têm capoeira. E dentro dessa rede, dessas 1.200 ONGs, que está só carregando, que é a capoeira que está liderando, é só a nossa. Hoje é do Mestre Tota, que entrou na rede. Dentro da rede, né? Fora da rede tem outras. E aí tem o Moleque é Tu, que é que é na Bahia, e tem o Celeiro de Bambas, que é no Ceará, dentro da Rede Gerando Falcões, num universo de 1.200 organizações, onde todas têm capoeira, só essas que são lideradas por capoeiristas, né? E a gente trouxe muito essa provocação na primeira aula, né? E na segunda aula a gente estava falando do registro da sua organização. Tá? Para você conseguir realizar qualquer tipo de trabalho com captação de recursos, tanto de pessoa física quanto de jurídica, firmar parceria com outras instituições, firmar parceria com o governo, você precisa estar com a sua documentação em dia. Então, assim, se você ainda não tem, né, começa a pensar nessa forma de regularizar, né, para que você consiga fazer, né, o trabalho. E se você já tem, né, se você já tem seu CNPJ do seu grupo, tudo, mas está com algum tipo de pendência, busca resolver. Porque esse é um passo muito importante para poder você fazer o seu trabalho dar certo. Né? Você iniciar aí pelo registro da sua organização. Depois disso, fazer a análise real, a análise da situação real, antes de iniciar o seu planejamento. Né? E aí eu volto, né, batendo no martelo, volto a bater no martelo, daquela questão de você buscar saber o que o seu território precisa. Tá? Você consegue fazer um bom planejamento quando você tem dados para você se basear. Janaína? Sim. Pode perguntar? Pode. A questão do documento que você falou, o que seriam esses documentos? Eu teria que ter, no meu caso, né, eu sou instrutor de um grupo, eu sou responsável do grupo. Então, para mim montar esse projeto, eu teria que ter um CNPJ, eu teria que fazer em cima do CNPJ do grupo. É o ideal. Eu posso ter um CNPJ. O ideal. Você consegue até fazer alguns projetos com um CNPJ próprio. A gente consegue. CNPJ da empresa, no caso. Só que você consegue muito mais credibilidade quando você está com a sua organização, o CNPJ da sua organização. E aí você tem um estatuto social, tem toda a sua diretoria, você consegue dar mais credibilidade e mais fácil para você conseguir captar recursos. Entendi. Tá? Entendi. Beleza. E aí, vendo isso, você está ali, né, fazer a análise da real situação antes de iniciar o seu planejamento. Porque não adianta
geralmente o grupo de capoeira ele vai fazer o trabalho iniciando com a capoeira, assim como nós também fizemos. A gente sabe que a capoeira atrai muita gente. É mais fácil para a gente iniciar um trabalho só com a de capoeira, porque a gente sabe que a capoeira atrai. Sabe que a capoeira atrai o público. Mas é só a capoeira que o seu público está necessitando? Né? Você precisa entender qual é a real situação das pessoas que estão ao seu redor. Né? Até para o seu trabalho ser mais bem aceito, né? A comunidade te abraça, aí a própria comunidade começa a fazer a propaganda do que você está fazendo, porque você está resolvendo um problema dela, né? E com isso você vai conseguir, né, fazer com que você vai conseguir desenhar projetos que sejam, de fato, coisas que vão impactar ao seu público. Isso vai te ajudar a atrair voluntário, vai te ajudar a atrair doadores, né? Vai te ajudar a atrair pessoas que estão apoiando, vai atrair pessoas que vão fazer sua propaganda de graça. Tem muita gente que tem o prazer de divulgar o seu trabalho, porque vocês estão vendo que o seu trabalho é um trabalho que está impactando a vida de outras pessoas. E aí, quando você for fazer uma análise, né, de qual é a tua real situação, é bom você ter aí algumas perguntas em mente, né? Aonde eu estou? Qual é o cenário do meu território? Qual é o que eu tenho na minha organização? O que eu posso, com quem eu posso contar? Eu trabalho sozinho? Eu trabalho com outras pessoas? Eu tenho doadores? Quantos são esses doadores? Quantos são as pessoas que estão ali trabalhando junto comigo? Dos doadores, quantos deles são doadores recorrentes? Sabe? Tudo isso você tem que parar para poder pensar. Eu ainda não tenho doadores. Então, como que eu vou fazer para atrair novos doadores? Você fazer esses tipos de perguntas, antes de você começar a pensar o seu planejamento, elas vão nortear você para fazer um planejamento que seja real. Né? Porque às vezes você acaba se frustrando, que acaba botando dentro do seu planejamento algumas metas que você não vai conseguir alcançar. E você só não conseguiu alcançar porque você está planejando uma coisa macro, quando você deveria de primeiro iniciar pequeno. Né? Quando vocês tiverem, agora no próximo módulo, a gente vai estar falando de missão, visão e valores, né? Você vou estar muito atraindo para onde você quer chegar daqui a 10, 20 anos. Aí você tem que pensar de forma macro. Pensou de forma macro, onde você quer estar daqui a 10, 20 anos, quais são os passos que você vai fazer para chegar? Agora, pequeno, o que eu vou fazer para começar? Então, assim, é muito bom, é bom a gente vir analisando ali, passo a passo, como que eu vou fazer para chegar? Eu quero ser grande, mas antes de ser grande, eu tenho que ser pequeno. Então, comece a se questionar, ver qual é a real situação que você está hoje, qual é a real situação da sua comunidade e comece a fazer o seu planejamento de forma que vai impactar a sua comunidade e você vai conseguir alcançar. Você tem que pensar em algo que você consiga, de fato, realizar. Não adianta, por exemplo, eu quero dar aula para 500 crianças, sendo que eu estou sozinha. E aí, eu sozinha, para eu dar aula para 500 crianças, eu vou ter que ter aí pelo menos 10 turmas de 50. Eu vou dar conta? Não vou. Eu dou conta até 25, então eu vou ter que ter 20 turmas de 25. Eu vou ter horário para isso? Eu iniciando o trabalho, a gente sabe que a gente não tem retorno financeiro inicial. É muito difícil a gente conseguir iniciar um trabalho já com retorno financeiro. Eu vou precisar trabalhar fora. Como que eu vou trabalhar? Não, Janaína, eu tenho aí uns financiadores para o meu trabalho. Então, bota a mão, você vai ter como contratar pessoas. Você tem que pensar muito nisso. Tá? A terceira dica que eu trago aqui é que você defina os seus objetivos e metas de cada projeto para promover uma gestão estratégica. Então, assim, uma vez que você fez a análise real, da real situação e o histórico do seu trabalho, os resultados que você já teve, você parou para poder refletir sobre os objetivos que você quer conquistar. E aí,
você tem que parar para poder pensar, fazer outros tipos de perguntas. Uma vez que você já tem ali seus objetivos, né, você vai ter que pensar assim, cara, se eu já fiz um trabalho antes, se eu já estou dando aula de capoeira, quais foram os pontos fortes do que eu fiz? De tudo que eu fiz para o meu trabalho acontecer. O que deu certo e o que deu errado? O que eu preciso melhorar? Né? O que eu tive de retorno das pessoas que estavam envolvidas? Sejam as pessoas que estavam ali me ajudando, as pessoas que estavam financiando, as pessoas com que me forneceram material, pessoas que estavam em parceria, os beneficiários, os meus alunos, qual foi o retorno que eles me deram? Né? Você precisa fazer essa análise porque ela vai te nortear para a definição do seu objetivo e meta. Né? Tudo que você vai seguir para frente. Né? Não adianta você querer, é o que eu falei, você vai querer alguma coisa grande, mas para fazer o pequeno você não conseguiu. Então você precisa avaliar onde você errou no inicial para poder seguir à frente. Né? A próxima dica é elabore um plano de ação e coloque em prática as tarefas da gestão. Não é você simplesmente escrever, eu vou fazer isso e fazer aquilo. Não adianta eu dizer que vou dar aulas de capoeira todos os dias, todas as terças-feiras, 10 horas da manhã. Aí, na segunda semana de aula, eu coloquei lá que vou dar aula de capoeira toda terça-feira, às 10 horas da manhã. Na segunda semana de aula, eu consegui outra coisa e vou fazer. Então, assim, eu deixei de pôr em prática aquele plano de ação que eu fiz. Aconteceu isso aqui com a gente. Nós estávamos com uma parceria com uma outra empresa para poder fazer o treinamento de liderança com vocês. E a empresa saiu. Logicamente, quando saiu, isso mexeu um pouco com o nosso planejamento. Mexeu com o nosso plano de ação. Eu estava programada para estar com vocês toda segunda-feira, a partir das 19h30. Né? Hoje eu precisei atrasar um pouquinho, porque eu tinha uma reunião programada às 18h30. Então, às 19h30 foi a hora que a outra reunião terminou. Então, assim, eu fui obrigada a furar o meu plano de ação e isso prejudicou aqui, porque a aula começou com 15 minutos de atraso. Poderia ter começado no horário, né, se eu não tivesse tido que mudar a minha estratégia, né, de atividade com vocês. Né? E eu só tive que mudar porque a outra instituição que abraçou, ela já estava com uma turma em andamento, que era na segunda-feira, e para eles não poderiam fazer a mudança para quarta-feira. Então, assim, a gente fez essa mudança, porque era mais fácil eu mudar do que eles mudarem, né? Mexeu no meu plano de ação. Então, assim, eu já deixei de colocar em prática uma atividade do meu plano de ação. Eu teve que mudar toda a minha rotina por conta disso. Então, assim, é muito importante que a gente tenha toda essa análise, né, antes, para poder a gente desenhar um plano que a gente consiga seguir. Eu já estava programada, de certa forma, para poder estar às quartas-feiras aqui acompanhando a aula de liderança com vocês. Então, assim, me atrapalhou? Atrapalhou um pouco. Eu só vou me organizar novamente para poder as minhas atividades de quarta que teria na quarta-feira passarem para a segunda, e assim eu consigo, de novo, ficar acompanhando vocês na aula sem ter aquele compromisso de ter que eu abrir a sala, eu fazer as coisas. Então, assim, esse meu compromisso vai ficar na quarta-feira. Mas, quando a gente está fazendo essa análise, para poder a gente desenhar os nossos objetivos, as nossas metas, a gente precisa elaborar um plano de ação. E é muito importante que a gente coloque em prática, de fato, as ações do nosso plano de ação. E aí a gente precisa determinar quais são as atividades que nós vamos fazer, né? E aí é cada atividade que a gente vai precisar para poder fazer, conseguir chegar a cada meta e objetivo que for proposto. Por exemplo, eu tenho um objetivo de conquistar mais arrecadações de voluntários ainda no primeiro trimestre do ano. Minha meta é arrecadar aí R$10 mil em doações, né? Eu já disse aí que eu preciso conquistar mais arrecadações, e a minha meta é arrecadar R$10 mil em doações. Quem vai ser responsável por essa ação? Vai ter eu como responsável, a Mila, que cuida da comunicação, e a Patrícia, que está na captação de recursos. Qual é o meu prazo para poder conseguir arrecadar esses R$10 mil? 30 de junho. Eu já tenho ali desenhado qual é o meu objetivo. Tá. A partir daí,
quais são as atividades que serão realizadas para eu conseguir arrecadar esses 10 mil reais. Vou ter que fazer postagens nas redes sociais, né, informando que eu estou com essa campanha. Eu vou ter que enviar e-mails, né, para as pessoas que são apoiadores, falando que eu estou com essa necessidade, explicando qual é a necessidade. Vou precisar produzir texto para o meu blog, para o blog da ONG. Aliás, o site novo está no ar, tá? Com um blog lá com algumas dicas de captação de recursos. Eu indico vocês a entrarem lá. Vou precisar manter meu site atualizado, vou precisar fazer um trabalho de SMS, fazer um trabalho de telemarketing. E aí, essas são as atividades que vão estar no meu plano de ação. Como que eu vou fazer para poder monitorar isso? Eu vou fazer um acompanhamento. Vou lá botar lá na minha planilha dizendo, ó, eu fiz tantas postagens no dia tal, tal, tal. Enviei tantos e-mails para fulano que ficaram de me responder ou não me responderam. Tive tantas respostas. E assim eu vou monitorando e vou vendo se a minha meta está próxima de ser atingida ou não. Você pode organizar o seu plano de ação do jeito que achar melhor. Mas eu quero ressaltar aqui a importância, né, e a essencialidade mesmo de você contar com a ajuda da tecnologia. Então, assim, é bom você ter aí uma planilha de Excel para poder fazer isso. Se você puder aí usar um Trello, algum tipo de ferramenta Kanban, quem não conhece, a gente pode fazer aí umas aulas extras explicando como é que faz para poder montar, porque quanto menos você, né, menos tempo você usa para poder conseguir desenhar essa tarefa e fazer ali, imagina, você tem que ficar anotando no post-it. Eu gosto muito de post-it, eu tenho post-it na minha mesa, mas eu confesso para vocês, para mim é muito mais fácil eu deixar minhas atividades programadas no Google Agenda do que eu ficar anotando lá no post-it, que corre risco de cair, perder. Então, assim, é muito importante a gente contar com a tecnologia para poder ajudar a gente na questão do plano de ação, tá? Passando do plano de ação, não adianta nada se você, né, ter um bom trabalho e não estar presente de forma ativa nas redes sociais, tá? Não é nenhuma novidade para ninguém aqui que as redes sociais elas são ótimas aliadas no seu marketing, né? E ela contribui muito para a gestão estratégica da nossa organização. Para a gente, é muito importante estar sempre aqui nas redes sociais, porque a gente precisa estar sempre prestando conta do trabalho que é feito. Geralmente, o nosso trabalho é feito com apoio de terceiros, é feito com apoio de empresas, é feito com doação de pessoas, e essas pessoas só vão ser recorrentes, só vão retornar a você, só vão voltar a te ajudar a partir do momento que elas sabem exatamente onde que você está gastando dinheiro, no que você está fazendo. E muito mais do que isso, que elas vejam o impacto positivo do seu trabalho. Então, estar nas redes sociais hoje é extremamente necessário para o sucesso da sua gestão. A gente vai ter um módulo aqui voltado só para as redes sociais, tá? Vai ser um módulo com a Mila, aí tem um mosquito querendo me pegar, né? Que ela vai falar muito, muito disso, né? De estratégias de ação dentro das redes sociais. Mas, nesse primeiro momento, o que eu digo aqui para vocês, crie um bom planejamento de conteúdo para redes sociais, divulga muito o seu trabalho, divulga muito mesmo. Mostra o que está acontecendo, quantas pessoas tiveram hoje, fechei uma parceria, traz a parceria com fulano. Você precisa dessas estratégias para poder fazer com que o seu negócio aconteça. Janaína, mas é tão ruim, a gente está ajudando o outro, vai mostrar lá na rede social, vai aparecer só para poder dizer que está fazendo? Não necessariamente. Existem muitas maneiras de você divulgar o seu trabalho, mostrar o que você está fazendo, né, de forma estratégica, sem expor o outro. Durante o período da pandemia, nós ajudamos muitas famílias. Foram 2.000 famílias que foram ajudadas com cestas básicas para a gente durante toda a pandemia. Né? Todo mês, aquelas famílias pegando cesta básica com a gente, ajudando com gás, ajudando com outras coisas que aconteceram, e foi chuva, e alagamento, e perde tudo. Foram, no total, 2.000 famílias que foram impactadas pelo nosso trabalho. A gente conseguia fazer a prestação de contas de tudo que a gente fez, de tudo que a gente entregou para as pessoas que eram importantes, a gente divulgava isso nas redes sociais e a gente não expôs as pessoas que foram beneficiadas.
né? Teve um vídeo ou outro que saiu, mas foram as próprias pessoas que postaram lá dizendo, agradecendo, que é ótimo, porque isso é um ponto positivo. As próprias pessoas foram lá, gravaram, quero agradecer o trabalho da Casa de Bambas, do Mestre Agonço, da Janaína, que ajudaram a gente. Isso é ótimo para a gente. Isso é um marketing natural para a gente e isso ajuda muito a gente. Mas nós não pegamos aqui a cara de ninguém. Você olha nossas redes sociais, você não vai ver cara de capoeiristas ali segurando cesta básica e rindo, né? E quando tem, são pessoas que estão junto com a gente, que trabalharam com a gente nesse processo, sabiam da importância e falaram, pode colocar minha cara lá, né? Porque assim, ou então a pessoa mesmo que postou. Porque assim, para a gente é muito importante preservar as pessoas. A gente não está aqui fazendo o papel de falar, nossa, lá, coitadinho, ele precisa da gente. Não, não é esse não é essa a maneira que a gente trabalha. E não é essa também a maneira que a gente quer que vocês trabalhem. Né? O negócio é, olha, transformamos aqui, olha isso, olha o poder que a capoeira tem aqui. Olha o poder de transformação social que a gente consegue fazer com uma aula de capoeira aqui. É diferente do mostrar, coitadinho, olha lá, tá morrendo de fome. É muito diferente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Outra dica tem um ótimo controle financeiro e o controle de investimentos. É preciso entender que não há como você ter uma boa gestão estratégica se você deixar de lado o financeiro. E o setor de financeiro e o contábil da sua organização, ele é de extrema importância para garantir que você tenha a sustentabilidade. Você precisa estar bem planejado, né? E aí tem um monte de regras e normas, né, que passam aí pela prestação de contas do terceiro setor. E é bem chato, é um processo trabalhoso, né? Eu digo para vocês que é um processo que dá trabalho, né? Porque você precisa controlar todos os custos, todas as receitas, todas as despesas. Você precisa ter um controle muito forte disso, né? E se você não tiver isso, você está ali bem documentado, de acordo com as regras do MIROSC, né? Que é o marco regulatório, nós falamos no módulo anterior. Você perdeu aí, volta ao módulo anterior e vê lá o que é o marco regulatório, para poder dar uma lidinha na lei 13.019. Se você não tiver com toda a sua prestação de contas, né, tudo documentado, tudo controlado, conforme o marco regulatório ele determina, você corre o risco de não conseguir mais recursos, não conseguir mais trabalhar. Então, estar em dia com as suas obrigações contábeis e fiscais é mais do que essencial. E você ter aí uma maneira de fazer esse controle financeiro e de investimento é uma ideia muito interessante, né? A gente sabe também que ter um planejamento orçamentário anual vai te ajudar muito no que gastar em cada projeto. Até mesmo porque quando você trabalha com projetos, principalmente se for projetos de editais, de lei de incentivo, você recebe, todo mundo passa assim, nossa lá, recebeu 200 mil, tá cheio de dinheiro. Esses 200 mil que você recebe, que você tá cheio de dinheiro, você tem ali uma verba de 2 mil de salário mensal. Se você tirar 2.500 de salário mensal, você está com problema. Você não pode tirar uma vírgula. O dinheiro que a gente trabalha dentro da nossa organização, e uma vez que você regulariza o seu grupo e começa a trabalhar para poder fazer captação de recursos e manter, é um dinheiro totalmente controlado. E é controlado mensalmente, né? Então, é muito importante que você tenha em mente que você vai precisar fazer um controle financeiro, né? E um controle financeiro rigoroso, sabendo que você não pode comprar uma bala com o dinheiro que entrar, tá? Se não estiver previsto. Sabendo que você tem que manter a sua prestação de contas em dia. Se você entra no site da Casa de Bambas, você tem lá uma aba que é o portal da transparência. Depois eu vou botar aqui no chat para vocês verem, a casadebambas.org. Você vai ter lá a aba de transparência. É onde a gente diz tudo que entrou, tudo que a gente recebeu de doação, projeto,
tudo que entrou de recurso e exatamente tudo aonde saiu. Porque a gente precisa trabalhar com transparência, a gente precisa ter todo esse controle para poder enviar para as pessoas que estão nos financiando. Senão a gente não consegue mais. Não consegue mais mesmo. Tá? A outra dica que eu tenho é você manter sempre o acompanhamento e a análise dos resultados de cada atividade realizada. Por quê? Você precisa monitorar tudo que está fazendo para poder saber se está dando certo ou não. Né? A partir do momento que você acompanha, né, diariamente tudo que está acontecendo, tem os relatórios, você vai ver se as crianças estão desenvolvendo, se não estão desenvolvendo, você vai ver se se você queria gerar mais renda para a comunidade, você vai saber se está gerando ou se não vai estar. E aí você vai conseguir avaliar no meio do caminho, antes de chegar lá no final, putz, não deu certo. Quando você está acompanhando, você vai saber o que precisa ser melhorado para poder ajustar o projeto, para poder fazer com que ele dê certo. E assim, você vai ter o que a gente chama de indicadores chaves de desempenho. Então, você precisa registrar o desempenho da sua organização e são esses indicadores que vão te ajudar a avaliar. Como que são esses indicadores? Presença nas aulas, desenvolvimento dos alunos, quantos se formaram, quantos estão sabendo desenvolver o que você propôs, se o teu trabalho, se a tua proposta é para reduzir a pobreza local, quantas pessoas foram empregadas durante o seu projeto, quantas pessoas você formou, quantas famílias deixaram de sair de situação de fome. Então, assim, você tem que estar sempre de olho nesses indicadores. Tem que estar sempre analisando tudo o que foi. Então, você busca ali quais são os seus indicadores para poder você medir os resultados e aí você vai conseguir atestar para quem está ali patrocinando, né, para os órgãos, para a comunidade, para os seus doadores, que todos os esforços que vocês estão juntando para desenvolver o seu trabalho, ele está trazendo o resultado que é esperado, que não está jogando dinheiro fora. E a última dica é conte com a ajuda da tecnologia. A gente começa pequeno, a gente começa ali com uma planilhazinha do Excel, tudo. Com o tempo, a gente não consegue controlar o que a gente está fazendo de trabalho. Então, conforme a gente vai crescendo, é muito importante que a gente acompanhe também a transformação digital. Você não consegue hoje pensar no futuro sem pensar em investir em tecnologia. Por isso, começar a pensar aí, né, como é que você vai fazer para controlar, né, as soluções que você vai ter para poder manter a rotina, fazer a gestão do seu trabalho de forma mais organizada, né, para que ela fique mais prática e mais fácil de ser controlada. Você já começa a pensar aí, ó, hoje eu estou aqui anotando tudo no caderninho, está começando a crescer, vou passar para a minha planilha do Excel e vou planilhando tudo. Cara, está na hora de eu ver um programinha para poder me ajudar na gestão. Hoje aqui a gente usa, na verdade, aqui na Casa de Goma a gente tem 2 sistemas, 2 softwares que nós utilizamos para poder fazer a gestão. Um faz essa gestão das atividades, que é o Bússola Social, ele é muito bom, mas é um pouco caro, tá? Ele tem um custo elevado por cada usuário. Mas existem aí alguns softwares que são gratuitos, tá? Tem algumas funcionalidades aí um pouco limitadas, mas eles funcionam até um certo ponto, né? Quando você começa a crescer demais, você precisa, sim, pensar em investir num software que esteja mais completo e para você conseguir fazer a sua gestão de forma organizada. Então, se você já sabe que você vai precisar da tecnologia, começa a pensar nisso, começa a cotar no mercado o que tem, o que não tem, e quando for escrever seu projeto, você considera essa tecnologia no seu projeto. Considera lá que você vai precisar de um recurso X para poder fazer a gestão. Hoje, o Bússola Social que a gente usa, na época que eu pesquisei, né, em 2021,
foi 2021 que a gente começou a distribuir muita cesta, eu não estava conseguindo dar conta mais pelo Excel. Aí eu pesquisei o Bússola Social, que é o que a gente usa hoje. Na época, a implantação dele estava em R$3.000, mais a mensalidade de R$700, né? Isso com 2 usuários. E aí, a gente quisesse colocar mais usuários, era mais 300 e pouco por usuário. Nós fizemos a parceria com a Gerando Falcões, né? Graças a Deus, faz parte dessa parceria, faz parte da parceria deles com a gente, e eles fornecem para a gente o Bússola Social, que é hoje um dos melhores sistemas de gestão, né, para a organização social. E eu hoje tenho aqui o Bússola Social, então, assim, se eu for fazer a implementação hoje, o meu custo está muito mais reduzido, por conta da parceria com a Gerando Falcões, e eu vou conversar com eles para ver a possibilidade de fazer, de estender esse investimento para vocês também, né? Mas, enquanto a gente ainda está ainda nessa fase de vou conversar, vou ver quem vou ver se é possível, se não é possível, eu sugiro a vocês que comecem a buscar aí. Tem o e-gestor, tem o e-gestor, que é para gestor social, ele tem a versão gratuita. Tem esse e-gestor, inclusive, ele é utilizado por muitas empresas que fazem transformação, que fazem doação para organizações. Então, eles usam ali, então faz o controle financeiro, faz tudo. O outro sistema que eu uso aqui é o para gestão financeira, que me ajuda a controlar o financeiro, que é o OMIE. O OMIE, ele tem a versão gratuita dele, né, que vai até 50 mil no ano. Se você estiver movimentando até 50 mil reais no ano, você consegue usar o OMIE. E tem a segunda versão, que é para quem utiliza até 300 mil, fatura até 300 mil no ano. Tá? Esse daí está R$ 59,90, se eu não me engano. Tá? A gente já está mudando para tomar, mas é porque também eu estou para mudar o financeiro da Casa de Bambas para tentar migrar no sistema único do Bússola, que hoje a gente não tem o financeiro dentro do Bússola, mas eu quero ver se a gente consegue contratar, e estou, né, planejando isso aí, articulando isso com eles lá, chorando um pouquinho, porque a gente até previu isso no projeto, mas ainda não foi liberado o recurso para isso, né? Então, é bem isso. Termina aqui com a frase de tudo que vale a pena leva tempo. E aí tem as fotos aí de algumas de nossas crianças aqui no nosso quintal, na Casa de Bambas, né? Abraçada com uma das nossas colaboradoras, no caso aí a Célia, nossa voluntária de artes. Para a gente chegar no nível que a gente chegou hoje, no patamar que chegou hoje, a gente demorou um tempo, a gente passou pela fase de trabalhar, né, de sair daquela mentalidade do grupo de capoeira, onde o mestre domina tudo e o aluno não tem voz, para passar para uma fase mais gerencial, onde a gente entendeu que se a gente se unisse as nossas potencialidades, unisse o que a gente tem, cada um de melhor, a gente conseguiria fazer um trabalho que desse certo. Quando a gente virou essa chave e passou a olhar, a gente saiu de um trabalho que tinha 30 crianças para 803 hoje. Nós temos 803 crianças. A gente saiu de um espaço pequeno para um espaço maior. A gente conseguiu melhorar nossa captação de recursos. E aí, quando eu falo da nossa captação de recursos, é não só financeira, né? Recursos humanos, a gente está falando de recursos humanos, está falando de parcerias, está falando de projetos novos que foram implementados. Eu hoje atrasei um pouquinho aqui, eu estava conversando com o mestre Nádia até antes de iniciar a aula, falando que estava fechando aqui uma parceria com Mais Nós, né? E a gente está implementando, vai iniciar agora, a partir do mês de abril, a implementação do pré-vestibular comunitário aqui na ONG. E isso levou tempo, foi passo a passo. E a gente quer muito que vocês cheguem, né, no mesmo nível. A gente espera muito que vocês consigam desenvolver todo o potencial que tem aqui com a gente. Essa foi a nossa primeira aula assim, mais técnica mesmo, puxando um pouco dessas dicas. Amanhã
Deixa eu interromper aqui a apresentação. Amanhã a gente vai estar liberando a parte de gestão 2, né? Esse primeiro módulo é um módulo mais introdutório, trazendo aqui algumas dicas, preparando para vocês para a pauleira que vai vir. A gente vai começar a falar aí de como a gente vai preparar ali missão, visão, valores, vamos começar a entender aonde a gente quer chegar, a gente vai começar a desenhar o nosso plano de negócio, né? O plano do negócio de vocês. E aí, eu já vou deixar aqui um desafio com vocês, para na próxima aula, quem conseguir trazer já um rascunho do plano de negócios, vai ser muito legal. Já com base nessas perguntas aí que eu falei que vocês precisam fazer hoje, né? Parar, olhar para dentro, pensar todo o trabalho que eu já fiz, o que tem de ponto positivo, o que tem de ponto negativo, o que eu preciso melhorar. E aí, somar isso às videoaulas que estão vindo à frente, para vocês entenderem, tá? Qual é a minha missão aqui? O que o meu trabalho vai fazer? O que eu vou transformar? A vida de quem eu vou impactar? E aonde eu quero chegar? Eu quero ficar só no meu bairro? Que não tem problema nenhum, tá? É que a gente aqui é meio doido. A gente aqui é meio doido, meio ousado, e falou, não, a gente não quer ficar só aqui no bairro, não. A gente vai começar o trabalho aqui no bairro, mas o nosso sonho é bem maior. O nosso sonho é fazer esses capoeiristas todos fazer o trabalho igual. Então, a gente já nasceu com esse intuito de fazer todo mundo pensar da mesma maneira. A gente já nasceu com o intuito de mostrar o trabalho dando certo para poder fazer com que outras pessoas quisessem ter o trabalho dessa maneira. Então, aonde vocês querem chegar? Quer ser louco igual a gente e estar no Brasil todo, no mundo inteiro? Ou não? Isso vai, inclusive, nortear o seu estatuto. Vocês forem desenhar o estatuto de vocês. Né? Hoje o nosso estatuto está em âmbito nacional. Não pretendo mudar. A gente não pretende, assim, não é que não pretenda sair daqui do Brasil, mas o nosso foco é trabalhar aqui, fazer primeiro os grupos de capoeira do Brasil crescerem. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, aonde que vocês querem chegar? Isso é uma coisa. O que é muito importante para vocês? Vocês vão ver nos próximos vídeos que vão estar liberados amanhã, falando sobre valores. O que você não abre mão, né? Um tipo de atitude que você não abre mão para poder fazer o seu trabalho acontecer. Ah, não, isso não é legal para mim. Então, comecem a pensar nisso, né? A gente vai, eu vou, na próxima semana, na próxima quarta-feira, vou estar trazendo isso. Eu só olhar aqui, a próxima quarta-feira é dia, só para eu conferir aqui, que na quarta-feira do dia 5 de abril, a gente vai precisar adiar para outro dia, eu vou marcar o dia, porque eu vou estar em São Paulo, na convenção da Gerando Falcões. Tá, ainda tem a próxima e a outra quarta-feira que eu não vou estar. Então, assim, na próxima quarta-feira a gente vai estar falando aqui sobre gestão, que é dia 30, não, dia 30 não, dia 29. E aí, na do dia 5, eu vou estar em São Paulo, que a gente vai estar na convenção da Gerando Falcões, né? Eu fui convocada para estar lá falando um pouco da gestão daqui da Casa de Bambas, de como que a gente fez o crescimento durante esse período da Gerando Falcões. Então, a do dia 5 de abril a gente vai remarcar para um outro dia, mas a gente vai manter as aulas sempre às quartas-feiras. Só do dia 5 que eu vou reagendar e vou avisar com antecedência para vocês. Alguma dúvida? Deixa eu cancelar aqui, interromper a gravação. Encerrar aqui. Ai, péssimo. Eu tô de boa, não tô com dúvida, não. Tô tranquilo.